Boa tarde, boa tarde, boa tarde para todo mundo, boa tarde. Deixa eu dar aqui um minutinho, aí a gente já começa aqui a bater um papo sobre mercado financeiro, falar um pouquinho do que aconteceu durante a semana, falar um pouquinho do que a gente pode esperar em relação à semana que vem. Então, só dá um minutinho e eu já começo a hablar. Bom, vamos lá então. De qualquer maneira, vou deixar gravado essa live, como todas as semanas a gente deixa gravado. Vitor Basile falando, passando um pouquinho aqui dentro da RV4 Investimentos para substituir o gestor da RV4, que geralmente faz o resumo da semana, que é o Rafa. O Rafa acabou ficando numa reunião e, naturalmente, quando acontece isso, geralmente eu pego para poder passar um pouquinho o briefing da semana. Para aquelas pessoas que acompanham muito do nosso Telegram, muito do que eu vou passar hoje, a gente acaba colocando dentro, né, do nosso Telegram, para sempre deixar todo mundo muito bem munido de informações em relação aos seus investimentos, em relação ao seu horizonte, para que cada vez mais tenha boas e ótimas decisões em relação aos rendimentos que pode ter. Bom, vou passar um pouquinho o briefing de tudo aquilo que teve durante a semana, passar um briefing de tudo aquilo que a gente viu, para que naturalmente com isso a gente possa concluir esse emaranhado de coisas e aí a gente possa pensar um pouquinho na semana que vem do que esperar em termos de investimento. Acho que não tem como a gente começar de maneira diferente, vou começar um pouquinho elencando algumas notícias que tem que estar no radar de todo mundo, não dá para fugir disso, tá? Se você mora no planeta Terra, você tem que estar conectado a essas notícias, e dentre isso a gente tem que começar falando de coronavírus. A gente bateu 1 milhão de casos no Brasil, de infecções, de contágio do coronavírus. Até quando isso vai, ninguém sabe. Alguns dizem que não está nem perto do fim. Do outro lado, muitos já estão dizendo que a gente já está chegando num pico. Então essa dúvida gera naturalmente instabilidade, que eu vou falar dessa instabilidade um pouquinho mais à frente. Não só o Brasil está com essa preocupação, mas também inúmeros outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, quando a gente pensa em Texas, Arizona, por exemplo, Texas teve um aumento de 11% nos casos de corona. Quando você pega o Arizona, por exemplo, hoje, né, teve um caso da Apple, que a Apple fechou todas as lojas dela no Arizona. E aí acaba que o mercado fica em pandareco, porque imagina, por exemplo, o mercado americano. Começou bem o dia hoje, para falar a verdade, só que na hora H, o mercado americano ele virou e falou, caramba, peraí, que não tá tão bom assim não. E isso se deve muito, por exemplo, à Apple, que é uma das empresas que mais puxam. Vou até aqui puxar para ver quanto é que está fechando a bolsa hoje, para que a gente esteja conectado no minuto a minuto. Mas o ponto, né, é que muitas pessoas elas pegaram e começaram a questionar, né, será que realmente vai voltar? E aí vem todo aquele pandareco, vem todo aquele problema de todo mundo começar a imaginar. E nos Estados Unidos ele começou bem o dia e depois deu uma queda muito forte. E além disso, né, pensando um pouco de toda essa instabilidade, aí você teve muito também que para poder fechar a semana, a gente teve o embate Trump e China. Só um exemplo, o Trump hoje, ele pegou, e olha só que loucura nos Estados Unidos, o Trump ele disse hoje que ele tá prestes a romper as relações comerciais com a China. Aquela coisa do Trump. Do outro lado, a China, dia 13 de janeiro, ela assumiu um compromisso de comercial com os Estados Unidos, onde até então, até ontem, ela tinha comprado 13% do que ela se comprometeu a comprar, e justificando que foram os casos de coronavírus que não deixaram ela comprar mais. Então, de um lado, a China falando que vai voltar a comprar muito pesado dos Estados Unidos. Isso fez, por exemplo, com que a soja, etanol, começasse a subir no mercado americano. Mas do outro lado, Trump falando que não, vai acabar com toda a relação comercial que vai ter com a China. Então isso acaba gerando toda essa instabilidade que a gente está olhando, noticiando. Mas ao mesmo tempo, é claro que muito do que o Trump ele acaba colocando é muito um viés em relação aos problemas que ele está tendo dentro do país, em relação a desempregos, em relação à economia assentando, em relação ao PIB que não vai crescer, e em relação às eleições que chegam no final do ano contra o Joe Biden. Então ele está querendo achar um culpado para poder culpar, e a China, pelo fato de ter o coronavírus, onde ele mesmo colocou várias vezes que é o vírus chinês, isso acaba impactando bastante, tá? Falando um pouco de Brasil, antes da gente começar a entrar no cenário, né, grana, money, a gente tem que falar desses fatores. Weintraub
tá fora, né, do Ministério da Educação. Agora quem é o próximo, como que vai ser isso, se vão aceitar, se não vão aceitar. De um lado tem o Bolsonaro que tá falando, olha, vamos lá, eu quero ter alguém que seja em um meio termo, para mostrar que ele tá aberto ao diálogo. Do outro tem a ala mais assim ferrenha do governo dele que não quer ninguém que seja liberal. Então você tá nessa guerra. Somado a essa guerra teve o caso Queiroz, que ontem estourou, tanto que ontem, 9 horas da manhã, quando você acessava a volatilidade do dólar, por exemplo, deu um pico gigantesco, sabe? Aquela instabilidade política afeta a economia. E o caso do Queiroz ontem foi um grande responsável por uma grande parte dos efeitos que a gente teve, por exemplo, no câmbio, tá? Claro que não foi só isso, mas 9 horas da manhã, grande parte da volatilidade coincidiu com a prisão, por exemplo, que a gente teve do Queiroz. Como que isso vai acontecer? O que vai gerar ainda desse caso, né, do Queiroz? Ainda é muito cedo, mas ao mesmo tempo isso naturalmente ele acaba gerando bastante um fator de instabilidade. Não é à toa que a Fitch, por exemplo, que é uma agência de riscos, ela colocou que ela não está conseguindo enxergar como que vai ser a economia brasileira para o ano de 2021. Uma das mais renomadas, né, agências de avaliação de risco do mundo, a Fitch, ela falou, olha, eu consigo olhar um pouquinho como é que vai ser 2020 do Brasil, mas 2021 não me pergunte. E aí o que acaba acontecendo é que aquele investidor estrangeiro, aquele cara que de repente pensava em colocar capital no Brasil, ele está repensando. Uma boa notícia é que o coronavírus ele acabou gerando, né, um impulso, né, no nosso executivo, legislativo, para que aí naturalmente colocasse em pauta, por exemplo, o novo marco regulatório do saneamento básico. Então, fica aí no radar, para quem tem ações voltadas ao setor de saneamento, pode ser uma boa, porque esse marco regulatório, ele vai ajudar com que você tenha investimentos, desburocratização, e se der certo, a gente vai passar a ter um fator aí que de repente pode gerar muito caixa, pode gerar muito investimento e pode gerar muito emprego, pensando em economia, principalmente pensando em todos os desempregos, todo o fator de desemprego que a gente tem. E ainda, um trecho que eu guardei muito. Ontem teve uma live entre o Guilherme Benchimol, né, que é o Big Boss da XP, e do outro lado teve o Gustavo Montesano, que é o Big Boss do BNDES, o Banco de Desenvolvimento do Brasil. E dois fatores que ele colocou, e isso também é legal a gente colocar no nosso radar, para que a gente possa fechar esse setor, digamos assim, político-econômico, primeiro a privatização da Eletrobras, que é uma prioridade do BNDES. E segundo fator, o PAC, que é justamente aquele pacote de incentivos que querem ser colocados, né, nas empresas, por exemplo, que mais ou menos ele estava reservado já em 25 bilhões, ele deixou claro que eles vão acelerar muito para soltar em julho esse pacote de ajuda às empresas. E esse pacote ele pode subir de 25 bilhões, que já está reservado, para quase 80 bilhões de reais. Então é um baita caixa que pode ajudar muito as empresas, a economia, consumo, e assim pode ajudar demais a gente poder retomar bastante do ritmo, tá bom? Mundo. Europa está em caminhos de aprovar, os 27 países da União Europeia estão em caminhos de poder aprovar, no caso, um pacote super gigante de mais 850 bilhões de dólares para poder colocar na economia. Isso sem dúvida vai gerar um impulso muito grande, vai ajudar demais para que você possa pensar nessa retomada europeia, que é o que tudo indica, está começando a caminhar muito bem, tanto que a gente está acompanhando índices do varejo inglês, está acompanhando um pouquinho do PIB, por exemplo, né, de alguns países, eles estão começando a retomar. E isso é bastante interessante, porque a Europa ela é uma fatia muito grande da economia mundial e várias parcerias com vários países, inclusive que afeta o Brasil, a economia da Europa voltando, vai ajudar demais, tá? E acho que agora entrando um pouquinho nos fatores que a gente tem agora econômicos, o dólar fechando na casa de 5,35, até alguns dias atrás ele estava abaixo dos 5 e agora ele voltou a 5,35. Muito do câmbio, por que o câmbio ele tá com essa dinâmica? Principalmente porque a partir do momento que a gente tem uma Selic, que essa semana na quarta-feira o Copom baixou de 3 para 2,25 e provavelmente tem espaço para mais corte, tá? Tem até algumas empresas, alguns setores, alguns lados financeiros que estão batendo muito forte na tecla que é possível a gente chegar num PIB de 1% ao ano no Brasil. Será? Não sei, ainda é muito cedo para poder falar, mas com a inflação desaquecida do jeito que tá, o que é natural para um fator de consumo mais baixo do jeito que tá, porque tá todo mundo em casa, ninguém tá gastando com mais nada, só algumas pessoas que estão com saudade de shopping, que estão indo pro shopping, mas a maioria não quer gastar, então acaba que a inflação desaquece, e isso abre espaço para que você possa baixar a taxa de juros. Não é à toa que quarta-feira é de 3 para 2,25.
Quando você baixa a taxa de juros, naturalmente você tem um impacto no dólar, porque aí o dólar é aquele investidor, né, que tá lá fora, que ele tá acostumado a não ter juros, não ter rentabilidade, não ter juros real. Esse cara fala, caramba, o Brasil era a terra, era o paraíso dos juros. Até alguns anos atrás eu investia 14,25 ao ano no Brasil. Agora esses caras estão me dando 2,25. Aí esse cara pondera e fala, não vou deixar meu dinheiro no Brasil. E ele leva de volta. Para levar de volta, ele tira dólares daqui. E quando você tira dólares daqui, naturalmente você faz aquela lei de oferta e demanda, fica maior a correlação, e aí por causa disso você passa a ter o dólar ficando mais caro. Não é à toa que a gente está em 5,35, menor do que já estivemos, mas maior do que a gente estava alguns outros dias e muito impulsionado pela Selic. O fator positivo, muitas vezes que a gente pode pensar no dólar, é para a Bolsa de Valores, que agora, né, até acompanhando aqui a Bolsa agorinha, ela está fechando com uma leve alta de 0,49 em 96 mil pontos, por exemplo, tá? E esse fator da Bolsa, por que ela é super beneficiada? Porque a partir do momento que você pega e a gente tem uma taxa de juros menor, aquele investidor que muitas vezes estava acostumado a ser rendista, ele fala, pô, tem que colocar dinheiro na Bolsa. E aí, por causa disso, acaba que a Bolsa naturalmente aumenta o volume de negócios, e quem hoje está com ações da Bolsa, provavelmente pode ser que, se tiver com boas empresas, tende a ter um aumento, não só pela retomada da economia, mas também pelo fator que a gente tem em relação à baixa de juros. Falando um pouquinho da semana seguinte, gente, toma um cuidado muito grande, porque agora, por mais que a gente está falando de setores, de otimismo, muita coisa, a palavra é cautela. Não que você não tenha que estar na bolsa, não que é isso nem aquilo, mas a palavra é cautela, não pula com os dois pés. Dá uma segurada. É importante você ter diversificação, é importante você pensar quanto colocar na renda fixa, quanto colocar na renda variável, quanto você está arriscando, quanto não está arriscando. Se você não tem essa noção, tem que falar com o seu assessor. Você não pode perder a oportunidade de poder nortear bem os seus investimentos, principalmente nesse momento. Por quê? Uma coisa que tem que ficar claro é que não existe mais conservador, tá? Antigamente, o cara que era conservador, ele colocava o dinheiro para render a 14,25, que era a taxa de juros, isso não existe mais. A partir de agora, esse momento que a gente tem, o conservador de antigamente é o moderado agora. Então esse cara, ele tem que correr um pouquinho mais de risco, porque senão ele não vai ter dinheiro rendendo. Então por esse momento, por esse motivo, é tão importante você compreender que acabou a mamata dos juros da renda fixa. Você precisa começar a sim ter um pé na renda variável. Vitor, eu morro de medo, eu tenho receio. Tudo bem, quando a gente tem receio, a gente tem que se cercar de bons profissionais, a gente tem que se cercar de estudo, de informação, e aí por isso, até fazendo aqui o merchandise, a RV4, sem dúvida nenhuma, é a melhor que eu conheço para poder ajudar você a investir seu dinheiro, tá? Conversa com a gente que a gente vai ajudar naturalmente a você investir da melhor forma. Mas o ponto é, não dá mais você ficar na renda fixa com juros a 2,25. Então, ir para renda variável é importante. Ir para renda variável com os dois pés, pular de bomba na água? Não. Cautela é a chave. E a cautela é diversificação. A cautela é você comprar gradativamente ações, porque ao mesmo tempo, de um lado a gente está vendo que muitos estão falando de 100 mil pontos na bolsa, 112 mil pontos na bolsa, mas a bolsa não sobe nem a reta não. A bolsa ela sobe que nem bêbado subindo ladeira, tá? Ela vai subindo, vai cambaleando, vai caindo, depois levanta, depois sobe, e assim vai acontecer. Então não adianta você ficar desesperado. Por isso que a estratégia de longo prazo é a grande chave agora nesse momento, mas todo mundo tem que ter um pezinho na renda variável. Quantos por cento? Tem que avaliar o teu perfil para saber quanto é o risco que você pode correr, tá bom? E pra gente poder encerrar essa semana, a gente tá comemorando muito na RV4. Primeiro, a entrada, né, agora a gente vai ter um head de alocação, uma pessoa destinada somente para estudar as melhores formas de você poder alocar seu dinheiro em fundos, em produtos, né, de renda fixa, a melhor forma de você alocar sua carteira. E o RV4 comemora ultrapassar a barreira de 1.100 clientes e 400 milhões de reais em custódia. A gente fica muito feliz pela confiança que os clientes depositam na gente, e sem dúvida nenhuma a gente vai crescer muito, porque o sucesso do cliente é nosso sucesso, e como a gente está muito comprometido em ajudar você a ter rendimento, pode ter certeza que o nosso radar é exclusivo de ajudar a chegar lá, tá bom? Até semana que vem, e eu te vejo no grupo do Telegram. Tchau, tchau, gente!